Olá, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira a Graça, o quadro de devocionais aqui do canal. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quem sabe hoje você tem passado por uma situação difícil, que para você é um impedimento, uma barreira que não te permite alcançar o seu sonho, os seus objetivos. Mas o que eu quero te dizer hoje é que talvez essa situação não seja um impedimento, mas sim uma provisão de Deus para a sua vida. A Bíblia nos relata a história da mulher do fluxo de sangue. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. Lá nós vamos ver essa história muito conhecida, sobre quando Jesus estava indo curar a filha de um homem chamado Jairo, que na época era um dos principais da sinagoga. Só que no meio desse caminho, Jesus ele era oprimido, apertado por uma grande multidão. E essas pessoas elas apertavam Jesus de todos os lados, sendo até mesmo difícil conseguir se aproximar do Mestre. Só que a Bíblia nos diz que em determinado momento, desse trajeto, Jesus ele para a multidão e diz que alguém havia tocado nele de forma diferente, porque ele tinha sentido que dele havia saído virtude, o poder de curar. E no meio dessa multidão surge uma mulher tremendo, com medo, que relata que havia sido ela quem tinha tocado em Jesus. E ela conta que durante 12 anos de sua vida, ela sofreu com um fluxo de sangue incurável, que ela havia gastado muito dinheiro com médicos para tentar uma cura, mas não havia conseguido de forma nenhuma. Mas que no momento que ela tocou na orla, ou seja, na barra da veste de Jesus, ela foi curada. Essa mulher teve que passar pelo meio daquela multidão, talvez ali por baixo, no meio daquelas pessoas, para conseguir tocar na orla de Jesus. O que eu quero te fazer entender é que, na vida daquela mulher, a multidão para muitos poderia parecer um impedimento, poderia parecer uma barreira que estava impedindo com que ela chegasse a Jesus. Mas na verdade, a multidão não era um impedimento, mas sim uma provisão de Deus. Por quê? Naquele tempo, uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura. Ela não poderia tocar em outras pessoas. Ela não deveria nem mesmo estar ali naquele lugar andando daquela forma. Então, se não houvesse uma multidão, ela seria facilmente vista ali. Então poderia ser que até mesmo ela fosse apedrejada, sofresse de alguma forma por ser considerada impura. Mas o fato de haver uma multidão tão grande possibilitou com que ela, da sua forma ali, disfarçadamente, se infiltrasse no meio daquelas pessoas, fosse andando ali por baixo e conseguisse tocar nas vestes de Jesus e receber a sua cura. Então, o que na vida daquela mulher era um impedimento, na verdade foi uma provisão de Deus para fazer com que ela chegasse até Jesus. Quem sabe a situação que você está enfrentando hoje, que para você parece ser mais uma barreira em seu caminho, talvez essa situação não seja uma barreira. Quem sabe essa situação não é a provisão que você tanto aguardava. Às vezes o Senhor, Ele nos dá umas saídas de forma diferente. Às vezes o Senhor, Ele coloca situações na nossa vida que aos olhos de todas as outras pessoas parecem ser mais um sofrimento ou mais uma dificuldade, mas na verdade dentro disso está finalmente a possibilidade, o caminho aberto, a porta aberta para que nós possamos passar, mudar e nos transformar e alcançar aquilo que nós tanto desejamos. A multidão, que para muitos era um impedimento, foi a provisão de Deus para que ela conseguisse chegar até Jesus. A dificuldade que você está vivendo hoje possa ser a provisão do Senhor na sua vida. Então eu quero te convidar a ter um novo olhar sobre as situações. Peça que o Espírito Santo de Deus te dê clareza e te dê estratégia para que você possa lidar com essa situação e sair dela vitorioso ou vitoriosa. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ficar aqui comigo para que a gente possa estar sempre sendo inspirado pela graça de Deus. Até o próximo vídeo.